Deixa aberta a palavra e antes de nós lermos, deixa eu falar algo para você. Estava na minha casa dormindo e eu acordei muito cedo, acordei de madrugada e acordei com esta frase no meu coração: eu preciso de um avivamento. Quando? 3 pontinhos. Então essa frase eu acordei e eu fiquei pensando nisso: eu preciso de um avivamento quando? E eu fiquei ali meditando naquilo e fiquei desperto, acordei assim de madrugada e o Senhor então começou a ministrar o meu coração. E o Senhor me dizia para eu trazer essa palavra para a igreja, essa ministração, para eu completar essa frase com aquilo que Ele iria estar conversando comigo no decorrer dos dias, no decorrer do tempo. Então eu comecei a ficar meditando nisso e o Senhor foi então ministrando ao meu coração. E eu entendi que pelo menos 3 frases nasceram dessa primeira frase. A primeira frase é: eu preciso de um avivamento pessoal. Quando? 3 pontinhos. A segunda seria: eu preciso de um avivamento familiar. Quando? E eu preciso de um avivamento ministerial. Quando? 3 pontinhos. Para eu estar então conversando com a igreja sobre estas coisas. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Na versão NVI diz da seguinte forma: por essa razão eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Então o reavivar é manter uma chama acesa, manter uma chama viva. E antes da gente completar essas frases: eu preciso de um avivamento ou de um reavivamento, vamos entender o que é um avivamento ou o que é um reavivamento. Em primeiro lugar, quando você pega no português a palavra reavivar, ela diz que isso significa tornar uma lembrança viva. Reavivar é vivenciar novamente, reviver aquilo novamente. Reavivar é trazer algo à lembrança, é você estar sempre lembrando de algo. Quando nós falamos no português, quando nós levamos para a parte bíblica, aí eu fui no grego para ver como que é a raiz da palavra, como que ela é traduzida em outros lugares. E essa palavra que está traduzida por reavivar o dom, ela na verdade é uma palavra que literalmente ela significa fazer o fogo subir com vida. Então você imagina uma fogueira e aquela fogueira está apagando. Então você vai e coloca lenha naquela fogueira, você abafa aquela fogueira para que novamente aquela brasa se torne fogo e a fogueira então ela ganhe vida. É por isso que nós vemos aqui na versão NVI: mantenha viva a chama, ou seja, não permitir que o fogo se apague. Não permitir que o fogo então ele perca a vida. Reavivar significa alimentar o fogo, para que aquele fogo possa brilhar e possa cumprir todo o seu propósito. Trazendo aqui para a questão bíblica, nós entendemos que Paulo usou isso de uma forma metafórica. Então ele usou isso de uma forma simbólica. Ele fez uma simbologia: olha, mantenha vivo, reaviva o dom que há em ti. Ou em outras palavras, mantenha vivo aquilo que Deus tem para você. Eu preciso de um avivamento. Quando? Eu preciso de um avivamento pessoal, ou seja, eu preciso manter uma chama acesa na minha vida pessoal, na minha família ou no meu ministério, quando algumas coisas, alguns sintomas estão presentes no meu dia a dia. Então quando eu detecto um ou outro sintoma, eu entendo que eu preciso agir. Eu preciso da graça, da misericórdia do Senhor, para que aquele fogo possa novamente voltar com vida, com força e cumprir todo o seu propósito. Então, queridos, nós entendemos que o que nós queremos tratar nessa noite é que reavivar ou avivar ou manter a chama acesa é permitir que Deus continue agindo em nós, trabalhando em nós e fazendo algo na nossa vida e através da nossa vida. Ou seja, reavivar o dom que Paulo escreveu a Timóteo era que ele mantesse vivo o fogo ou a chama, a alegria de servir a Deus através do seu dom. Então
saindo deste versículo, que a única vez que essa palavra é usada no Novo Testamento é aqui, em 2 Timóteo. Ela não é usada em nenhum outro lugar, mas aqui nos dá a intenção de Paulo, de que nós precisamos manter vivo o fogo, a chama, algo de Deus em nós e através de nós. Voltando às frases, são 3. A primeira frase é: eu preciso de um avivamento pessoal. Quando? E eu vou completar com algumas coisas. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu preciso de um avivamento pessoal quando o Espírito está apagado ou apagando-se em mim. 1 Tessalonicenses 5,19, o apóstolo Paulo fala para a igreja: não apagueis o Espírito. Não, outras traduções dizem: não extingueis o Espírito. E NVI diz: não apaguem o Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não pode ser apagado. O Espírito Santo é Deus, ele não pode ser apagado. Mas na verdade, aqui Paulo novamente usa essa palavra: não apagueis o Espírito. Na verdade, esta palavra também é de apagar fogo mesmo, de apagar uma fogueira. A preocupação de Paulo não era apagar o Espírito, mas sim apagar o agir, ou pelo menos menosprezar a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então alguém pode apagar o Espírito, alguém pode menosprezar a ação do Espírito. É uma linguagem metafórica, literalmente seria apagar uma fogueira. Não apague a fogueira, não deixe o fogo morrer. Ou seja, Paulo está dizendo: não deixe a ação do Espírito Santo morrer na sua vida. O agir do Espírito é comparado a uma fogueira. Irmãos, a fogueira é algo que arde. Você já viu aquela fogueira, irmãos? Imagina uma fogueira aí, fecha os teus olhos. Imagina aquela fogueira com aquele estalo das madeiras, fica pegando fogo, fica estalando a madeira. Você vê a chama, querido. E de repente, quando você está perto de uma fogueira, você vê que às vezes a chama, ela vai com mais intensidade, às vezes com menos. E aquela fogueira, ela fica bailando, ela fica dançando conforme o vento. Ela fica mudando e ela fica ali queimando. E ela fica expondo a luz. É um poder, o fogo, que ninguém tem como se achegar perto dele. Você teme o fogo, você fica ali, imagina uma fogueira. Irmãos, o agir do Espírito não é frio. O agir do Espírito na minha vida não é algo frio, não é algo religioso, não é algo, querido, como nós vamos dizer, não é algo engessado, não é algo, querido, que fica assim, e você não pode fazer isso ou aquilo. Não, o agir do Espírito é como uma fogueira. Nós dançamos, nós somos dirigidos conforme o Espírito, nós dançamos conforme o vento, nós agimos com mais intensidade conforme o fogo vai queimando, e nós agimos com menos intensidade conforme o fogo se acalma dentro de nós. Então a fogueira não é constante, não é um fogo de fogão, irmão, aquela chama azul bonitinha que mantém uma constância, mas é um queimar de Deus na vida daquele que o ama, é um queimar de Deus no coração daquele que o deseja, é um queimar de Deus consumindo tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Ah, querido, o agir de Deus é comparado a uma fogueira. Ah, irmãos, então nós começamos a ver que então o Espírito, ele provoca uma paixão em nós. Não é algo frio, não é algo mecânico, mas é algo apaixonante. Quando nós estamos então debaixo da ação do Espírito, somos apaixonados por Deus. Somos apaixonados pelo Senhor. Porque o Espírito Santo, ele queima em nós, irmãos, é aquela paixão ardente. Aquela paixão que eu tenho, uma disposição, quando eu tenho uma alegria, quando eu estou aí buscando ao Senhor. Estava conversando com os pastores Fabiano e Silvio nessa semana. E a gente então, eu estava compartilhando com eles algo que eu li no livro do pastor Danilo Figueira. E ele fala assim: pessoas movidas por responsabilidade têm fôlego curto. Apaixonados não desistem. E ele então faz uma pergunta: a sua visão de Deus, a sua vida cristã, aquilo que você espera de Deus, aquilo que Deus pede para você, é um combustível ou é uma carga? Porque quando o Espírito age em nós, a visão que temos de Deus, a visão que temos da vida cristã, a visão que temos que o Senhor nos revela, aquilo se torna combustível em nós, que nos impulsiona a viver aquilo que Deus tem.
Mas quando nós não estamos avivados, quando estamos religiosos e frios espiritualmente, aquilo que nós precisamos fazer se torna então uma carga. É um peso, é uma tristeza. Eu não posso assistir isso, que tristeza. Eu não posso falar isso daqui, que tristeza. Eu não posso de repente fazer isso ou aquilo, que tristeza. Meu amado, o agir do Espírito Santo em nós é algo maravilhoso. Ele produz algo que a gente nem sabe o que é. Ele produz em nós uma paixão. Ele começa a produzir em nós uma alegria. Ele começa a produzir em nós, querido, uma força que nos impulsiona a dar o próximo passo. Aquele que é movido pelo Espírito, ele não fica parado, ele não fica estacionado, mas ele caminha conforme o Senhor manda, porque é combustível para ele. É combustível, irmãos. O agir do Espírito é algo maravilhoso. Nós estávamos aqui na sexta-feira, e na sala de oração, e a minha esposa compartilhou a palavra, e a hora que ela subiu para compartilhar a palavra, ela começou a cantar junto com a Flávia. A Flávia estava ministrando, então a Adriana subiu e começou a ministrar, começou a cantar. Aí eu descobri que não sou só eu que gosto de cantar, irmão, junto com o louvor, minha esposa também gosta. E ela começou a cantar, começou a adorar a Deus. E eu, hoje de manhã, estava brincando com ela, botei o vídeo dela cantando lá no nosso café da manhã. Falei assim: olha que minha cantora, que voz linda, que bênção. E ela: para com isso, toda envergonhada, né? Adriana, jamais, querido, jamais iria pegar um microfone e cantar. Jamais. Se não fosse o Espírito Santo queimando dentro do seu coração. Mas ela então subiu e começou a ministrar, começou a adorar a Deus, e a glória, a presença de Deus veio. E aí ela me mostrou o áudio de uma irmã que estava aqui. E essa irmã nem sabe, não sei se a Adriana comentou com ela depois. Mas ela mandou um áudio dizendo assim: pastor, eu não sei o que aconteceu, mas a hora que a senhora subiu e começou a cantar, eu fiquei impactada, eu senti uma vontade de chorar. Até agora que eu estou gravando para você esse áudio, eu estou com vontade de chorar. E eu, quando lembro, eu tenho vontade de chorar daquilo que Deus está fazendo. Eu não sei o que é, pastora, parece que é um turbilhão dentro de mim, mas ao mesmo tempo é algo que traz paz. Como é que um turbilhão pode trazer paz? Pastor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu entendo, querido, sabe o que é? É o Espírito Santo trazendo avivamento no coração dessa irmã. É Ele agindo. Quando Ele age, nós choramos sem entender. Quando Ele age, agora mesmo estava no carro vindo com a Adriana, eu lembrando de um irmão, que o irmão estava agindo de determinada maneira, e eu vi Deus na vida daquele irmão, a preocupação dele. E eu falei assim: Adriana, esse irmão agiu assim, ele fez dessa forma, ele estava fazendo isso, fazendo aquilo. E eu então comecei a chorar no carro. Sabe por quê? Porque quando Deus fala ao nosso coração, querido, o nosso coração transborda em lágrimas, o nosso coração transborda de alegria, a nossa vida é impactada, algo acontece dentro de nós, algo acontece dentro daquele que está sendo dirigido e movido pelo Espírito. Mas se você não tem o mover do Espírito na sua vida, se o Espírito Santo está apagado, quietinho, você não ouve. Querido, se você não ouviu o Espírito Santo nessa semana, pastor, mas como é que é esse negócio de ouvir o Espírito Santo? Tem gente que às vezes não sabe. Como é que é? É assim, irmãos, às vezes é um pensamento. Você não está nem pensando, você está vivendo algo tranquilo ali na sua casa, lavando a louça. Está lavando a louça, de repente o Espírito Santo, você vê um pensamento que você não estava pensando e fala assim: nossa, eu não devia ter falado assim com o meu marido. É o Espírito Santo corrigindo você. Ou então, você está ali caminhando e de repente você pensa: eu preciso orar com os meus filhos. Isso é o Espírito Santo falando no teu coração. Talvez você está ali na academia, ou então no seu trabalho, em algum lugar, e de repente você sente uma saudade de orar. Nossa, faz tempo que eu não oro, eu preciso orar mais. Essa saudade de orar, o que é? É o Espírito Santo soprando no teu coração, desejando a sua presença, querendo ter comunhão com você. Então, querido, não é algo maravilhoso que acende uma luz e de repente vem aquele facho de luz e fica assim: meu filho. Não é assim, irmãos. É algo suave. O Espírito Santo é como uma brisa. Ele é um cavalheiro, Ele é maravilhoso, Ele é amoroso. O Espírito Santo não nos acusa, Ele nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Olha, eu não precisava fazer isso, eu preciso fazer outra coisa. Então o Espírito Santo fala conosco. Se você não tem ouvido nada desse jeito, eu quero dizer para você, você precisa de um avivamento. Se eu não tenho ouvido essas coisas, eu clamo a Deus, eu preciso de um avivamento.
Se o Senhor não está trabalhando na minha vida, eu preciso de um avivamento pessoal, eu preciso de um avivamento. Se eu não estou orando, se eu não estou crendo, se eu não estou buscando a Deus, se eu não estou novamente andando com o Senhor, querido, se eu perdi a fé, se eu não tenho alegria de orar, se eu não começo a declarar coisas diferentes na minha vida, se eu não começo a buscar a Deus, se eu não tenho facilidade para orar, eu preciso de um avivamento. Sabe por quê? Porque a vida cristã não foi feita para ser fria. Não apagueis o Espírito, não apague o Espírito, reaviva o dom, mantém chama, mantém viva a chama, mantenha viva a chama, mantenha viva a chama do Espírito. É uma paixão incontrolável, é uma alegria incontrolável, é algo dentro de nós que nos faz olhar para o Senhor com aquele olhar apaixonado. Né? Que nem canta o Alessandro Vilas Boas: eu nunca olhei para alguém como eu olho para ti. Isso é o agir do Espírito na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Quando nós olhamos para o Senhor com um olhar apaixonado, sabe aquele olhar de peixe morto, irmão? Né? Com o olho assim paradinho, marejado. É assim, irmãos. É assim que funciona. Eu preciso de um avivamento pessoal. Antes de eu falar a segunda coisa, quero lembrar aqui a frase do pastor Danilo: pessoas movidas por responsabilidade têm fôlego curto, mas apaixonados não desistem. Apaixonados por Deus não desistem. Se você é apaixonado por Deus, você não vai desistir do seu ministério, da sua vida, da sua família. Você não desiste, você continua orando e você continua crendo que Deus vai mudar a história. Precisamos de um avivamento quando não estamos apaixonados. Eu preciso de um avivamento pessoal quando eu não tenho alegria. Então a falta de alegria na vida cristã é um claro sinal de que precisamos de um avivamento. Filipenses 4:4, Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. A falta de alegria, irmãos, traz desânimo, falta de força e falta de coragem. É aquela alegria que nos move, aquela paixão que nos move. Neemias escreveu, que a alegria do Senhor é a nossa força. Lá em Neemias 8:10, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Quando Davi pecou feio, irmãos, e pecou, nós conhecemos a história. Se você não conhece, depois você pode ler. Davi, ele adulterou com uma mulher. Aquela mulher, então, ela veio a conceber, ficou grávida, o marido dela estava na guerra, e Davi mandou chamá-lo da guerra, para que ele pudesse estar com a sua esposa, então encobrir o seu pecado. Mas aquele homem chamado Urias era tão fiel a Deus, que quando ele veio da guerra para Jerusalém, ele não foi para a sua casa. E Davi ainda perguntou: você não vai para a sua casa para ver sua mulher? Faz tempo que você não vê sua mulher e tal. E ele falou assim: olha, os meus amigos estão lá guerreando, como é que eu posso vir aqui e voltar para minha casa e ter uma noite de prazer com a minha esposa, quando os meus amigos estão lá lutando, guerreando por Israel? Não vou fazer isso. Então Davi escreveu um bilhete para o comandante colocar aquele homem na frente de batalha para ser ferido e ser morto. E entregou na própria mão dele. E aquele homem fiel, ele foi, sem ler o bilhete, e ele foi e entregou na mão do comandante. O comandante o colocou na frente de batalha e ele morreu. E Davi então tomou a mulher para si. E Deus, querido, Deus enviou o profeta Natã, e o profeta falou com Davi: olha, o que você fez está errado. Houve ali um confronto, Davi se arrependeu e Davi escreveu o Salmo 51. E no Salmo 51, versículo 12, ele fala: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Nós precisamos de um avivamento pessoal, quando o pecado então nos traz tristeza a ponto de nós nos afastarmos do Senhor. Queremos encobrir o nosso pecado, enganamos as pessoas, enganamos os nossos líderes, enganamos a nossa família e cobrimos então, e aquela tristeza vai corroendo a nossa vida. E nós então, querido, perdemos o ânimo, perdemos a força, perdemos a ousadia. Sabe por quê? Porque o pecado rouba a força do crente, rouba a sua autoridade, rouba a sua alegria e rouba a sua ousadia. Mas quando você está avivado, você é ousado no Senhor. Quando você está alegre, você tem força.
Sabe por quê? Porque a força, né, vem sobre aquele que está alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Então nós somos ousados, nós levantamos a mão e declaramos o que Deus vai fazer, nós levantamos a mão e repreendemos o inimigo, nós levantamos a nossa mão na nossa casa e declaramos aquilo que Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque uma pessoa avivada, ela não desiste. Uma pessoa apaixonada, ela é alegre, ela clama a Deus. Há um fogo ali, querido, um trepidar da madeira queimando, há barulho, há algo, há uma chama, há uma paixão que move a nossa vida, que move o nosso coração. Somos apaixonados por Ele, somos capazes de qualquer coisa por Ele, somos capazes de qualquer coisa para que a Sua verdade se estabeleça na nossa vida, somos capazes de qualquer coisa para que o reino seja estabelecido. O apaixonado, irmãos, ele não mede esforços. Como eu já citei aqui outras vezes, um pastor, ele comenta e fala assim: olha, imagina um homem apaixonado, e esse homem então escreve uma carta para a sua namorada e fala assim: minha querida, você é o amor da minha vida. Imagine essa cena, ele escrevendo a carta, e a mulher então recebe aquela carta, e ela começa a ler: ó, querida, você é o amor da minha vida, você é minha amada, eu sou capaz de enfrentar os exércitos para estar junto a ti. Eu vencerei cada montanha, cada vale, cada deserto para estar junto à tua presença, porque o simples olhar nos teus olhos alimenta o meu coração. Imagina, olha que cara apaixonado, escrevendo isso para a sua amada. Ouvir palavras dos seus lábios soam como música aos meus ouvidos. O meu prazer é estar na tua presença. Não vejo a hora de te encontrar, ó amada da minha alma. Assinado, né? Aí no final ele bota assim: observação, se chover eu não vou na sua casa hoje. O que vocês acham? Esse cara está apaixonado ou não? Ele é muito bom de palavra, né? Muito bom de lábia, mas as suas atitudes não demonstram paixão. Irmãos, quem está apaixonado pelo Senhor tem atitudes de apaixonados. Ele é capaz de orar, ele é capaz de ler a palavra, ele é capaz de dizer não ao pecado, porque ele só tem um objetivo: agradar aquele que conquistou o seu coração, viver para aquele que por ele morreu. Só tem um objetivo: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, porque nós o amamos, estamos apaixonados. O Espírito Santo não está apagado, ele está queimando. Há algo dentro de mim que me leva a buscar a Deus, há algo dentro de mim que me faz acreditar nele, há algo dentro de mim que mudou a minha vida. Isto é uma pessoa que está bem. Se nós não estamos assim em um outro momento, eu e você precisamos de um avivamento. Eu preciso de um avivamento pessoal, quando o Espírito não está ardendo aqui no meu peito. Segunda coisa, a minha família precisa de um avivamento, quando o ambiente espiritual da minha casa está danificado. Irmãos, a nossa casa precisa ter céu aberto, mover de Deus. Tem casas que você entra, irmão, é gostoso, você está lá, é gostoso conversar, é uma delícia, você vai. Outro dia eu fui fazer uma visita na casa de um casal, de uma família, e conversando com eles eu percebi um ambiente espiritual muito complicado. E quando nós estamos às vezes convivendo naquilo ali, a gente não acha, não percebe, as pessoas não percebem. E eu usei então uma metáfora para falar com esse casal. Eu falei assim: outro dia nós fizemos peixe no almoço em casa. Então fritamos peixe, irmãos, é gostoso, mas fica um cheiro, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Fica aquele cheiro de peixe. Então eu lembro que eu cheguei para almoçar, estava aquele cheiro de peixe, mas passou um tempo, eu acostumei, irmãos. Nesse dia o pastor Fabiano e o pastor Etel foram em casa. Eu perguntei para eles, acho que eles entraram. Eu falei para eles assim, já fazia umas 2 horas já depois do almoço, e eu falei assim: olha, não sei se vocês estão sentindo cheiro de peixe, é porque a gente fritou peixe no almoço, né? Não, está cheirando peixe ainda. Mas eu não estava sentindo mais o cheiro do peixe, sabe por quê? Porque eu me acostumei com o cheiro da minha casa. E eu não percebi que estava cheirando peixe. Eles chegaram, perceberam, passou um tempinho e acostumaram também. Às vezes, irmãos, a nossa casa está cheirando mal, está cheirando peixe.
E a gente não percebe porque está ali no dia a dia, está convivendo com aquilo, mas quando nós então percebemos, quando nós temos um avivamento espiritual na nossa casa, nós entendemos que o ambiente precisa ser mudado. A nossa casa, querido, ela não foi feita para ter entrave, para ter briga, discussão. O nosso lar é lugar de aconchego. O nosso lar é lugar onde Deus vai agir. O nosso lar é lugar onde nós não vamos amaldiçoar, mas vamos abençoar uns aos outros. O nosso lar, querido, a nossa casa não é lugar de colocar filho, marido, esposa para baixo, mas é um lugar de nós então apoiarmos os nossos filhos. O nosso lar, a nossa casa precisa ter céu aberto, precisa ter o mover de Deus, precisa ter liberdade para o Espírito Santo agir. A nossa casa não pode ser um lugar, irmãos, onde não há liberdade para o Espírito, mas a nossa casa precisa ser um lugar onde há liberdade para o Espírito. E precisamos então orar e clamar a Deus, falar: Senhor, eu preciso de um avivamento. Deus, eu preciso de um avivamento. Eu quero dizer para você, todas as vezes que foi levantado um clamor, todas as vezes que o povo clamou, todas as vezes que um homem ou uma mulher clamou a Deus, houve resposta do céu. Deus derramou da sua glória, Deus tocou, Deus mudou vidas, Deus mudou ambientes, Deus mudou situações. Então, querido, clame a Deus, clame ao Senhor, fala: Deus, eu preciso de um avivamento na minha casa, a minha casa precisa de um avivamento, nós precisamos que queime o fogo do Espírito neste lugar. Não se conforme, querido, não se conforme com mentiras satânicas, com determinações malignas e malditas, mas coloque o seu coração na presença do Senhor, clame, porque Deus vai fazer coisas grandes na sua casa. Precisamos de um avivamento familiar, querido, quando nós percebemos que talvez um ou outro membro esfriou. Irmãos, todos nós passamos por isso. Às vezes o marido está mais distante, às vezes a esposa esfriou, começa a viver religiosamente. Você olha, você percebe que o seu marido não tem alegria de vir à igreja. Você olha e você percebe que o seu filho já não está mais alegre com a vida cristã. Você percebe que a sua esposa, a sua mãe, de repente está cansada e não tem mais alegria de estar nos cultos, não tem mais alegria de estar nos grupos de relacionamento, não tem mais alegria na comunhão. Então começa ali a começar uma religiosidade, e você então percebe. Mas eu quero dizer para você, nós precisamos de um avivamento familiar na nossa casa, precisamos orar uns pelos outros, guardar as nossas vidas, ore pelos seus filhos. Não fique falando assim: olha, você tem que ir na igreja, você tem que ir na igreja, você tem que ir na igreja. Você pode falar isso, deve falar, mas não é isso que vai mudar o coração dele. Sabe o que é que vai mudar o coração dele? É quando você dobrar os seus joelhos. Querido, eu quero dizer para você, o avivamento não vem pelo muito falar, mas o avivamento vem pelo muito orar. O avivamento na nossa casa vem dessa forma. Querido, então eu lembro que nós precisamos viver algo novo, precisamos viver uma situação nova, precisamos ter uma fé, querido, de repente uma fé simples. E eu lembro quando eu era novo, convertido, o meu sogro está aqui e eles moravam, né, minha sogra, só eu e a Adriana éramos casados, todos eram solteiros ainda. E nós tínhamos a chave do apartamento que eles moravam ali no centro da cidade. Eu não tinha carro naquela época, nós morávamos aqui no satélite. Então era longe. Quando a gente ia lá, se não tivesse ninguém em casa, irmãos, a gente ia perder a viagem, ia ter que pegar outro ônibus, voltar. Então a gente tinha a chave da casa. E eu lembro que numa dessas aí nós chegamos lá. Eu lembro que o apartamento tinha uma varandinha, irmãos, tipo um terraço assim, do lado de fora. E foi no momento da minha conversão. Nossa, como eu orei naquele terraço, que delícia. Só de lembrar que tem vontade de chorar. Nossa, como eu orei naquele lugar, irmãos, como passava tempo ali orando, olhando para o céu, orando em línguas, clamando ao Senhor, clamando a Deus, crendo que Deus ia fazer algo na minha vida, ia fazer algo no meu casamento, ia fazer algo na minha família. E Deus fez, querido. Que coisa maravilhosa, olhar para trás e ver que Deus foi fiel, tem sido fiel esse tempo todo. E eu lembro que numa dessas eu entrei ali na casa, e então o Espírito me moveu e eu comecei a orar. Eu lembro que eu fui na cama do meu sogro, da minha sogra, nenhum deles ainda conhecia o Senhor.
Eu impus as mãos ali naquela cama e eu clamava assim: Deus, em nome de Jesus, visita a vida do meu sogro, visita a vida da minha sogra. Deus, eu declaro a unção do Senhor aqui neste lugar, algo novo vai acontecer aqui. Eu comecei a profetizar, comecei a orar, fui na cama dos meus cunhados, na cama de cada um, comecei a orar. Eu lembro que eu fui no armário, abri as portas do armário e comecei a profetizar o mantimento, comecei a profetizar prosperidade, comecei a orar naquele lugar. Oh, querido, orei em todos os cômodos daquela casa e declarei a glória de Deus. Alguns dias depois nós estávamos ali e começamos a fazer uma reunião familiar e a Adriana chamou o povo para orar. Imagina que ninguém conhecia Jesus, ninguém queria saber de orar. Não, vamos orar aqui. E o povo assim meio sem saber o que era. Só a Luciana que estava caminhando com a gente nessa época na igreja. Então nós demos as mãos ali naquele lugar e começamos a orar. E de repente eu lembro que o Espírito Santo falou para mim: agora sai dessa roda e abençoa essa família. Então a gente estava de mão dadas e eu saí da roda, fiquei do lado de fora, levantei as minhas mãos e falei: eu abençoo essa família em nome de Jesus. A hora que eu falei isso, querido, foi um romper de águas, como se uma cortina de água se rasgasse e a glória de Deus desceu naquele lugar. A minha sogra começou a chorar, o meu cunhado começou a chorar, começaram a se abraçar, pedir perdão uns para os outros e Deus fez algo tremendo naquele lugar. Sabe por quê? Porque Deus deseja tocar a sua casa, Deus deseja mudar a história da sua família. Deus não mudou, Ele te ama, Ele quer mudar a sua história. Você que está me vendo aí, Deus quer tocar na sua casa, Deus quer restaurar aqueles que estão perdidos, Deus quer trazer cura àqueles que estão cativos, libertação. Deus é Deus maravilhoso, não desistiu da sua vida e da sua casa. Eu preciso de um avivamento familiar. Querido, tenha uma fé simples, ore. Querido, ore. Não adianta você ficar falando com o seu filho. Põe a mão no travesseiro dele e ora. Fala assim: Deus, eu declaro a sua unção sobre esse travesseiro. Quando ele botar a cabeça aqui, a glória do Senhor Deus vai impactar a sua vida. Deus, quando ele deitar nessa cama aqui, Pai, em nome de Jesus, toda artimanha maligna vai cair por terra. Eu declaro Satanás exposto na vida do meu filho. Ele vai ver, ele vai discernir que muitas coisas que ele tem feito é do diabo. Ele vai entender. Não adianta você falar, você precisa orar. Não adianta você ficar falando a mesma coisa com o seu marido. Não adianta, minha irmã. Ore. Nós gastamos muito mais tempo falando uns com os outros do que orando. Mas se você inverter isso, passar muito mais tempo orando do que falando, você vai ver, querido, um dia, que não está longe esse dia, Deus vai mudar a história da sua casa. Precisamos de um avivamento familiar, quando o fogo do Espírito não está agindo na nossa família. Alguns irmãos, uma outra vez ficam frios, é normal. Passa um momento crítico, um momento difícil, todos nós passamos, né? Na adolescência, na juventude, talvez o marido preocupado com o trabalho, a esposa preocupada com a casa, com as coisas, todo mundo passa. Irmãos, ninguém está sozinho nisso não, todos nós temos momentos difíceis. Eu também já tive, a Adriana já teve, nós temos, nossas filhas tiveram, e quando nós enfrentamos momentos difíceis até hoje, nós oramos para que haja um avivamento na nossa vida. Sabe por quê? Porque isso não é apenas uma vez que nós vamos fazer, mas é manter a chama acesa. Demanda trabalho, demanda oração, demanda fé e demanda, querido, ousadia para crer num Deus que muda todas as coisas. Não desista. Ore pela sua família, não desista. Ore, você vai ver, querido, que Deus vai agir tremendamente. E por último, o meu ministério precisa de um avivamento quando perdeu o propósito. Qual é o propósito de um ministério? Por que Deus deveria usar a sua vida? E antes de falar sobre isso, eu quero dizer, querido, o ministério não é maior do que você. O ministério é o que Deus nos dá. Pastor, mas o que é um ministério? O ministério é o seu chamado, é a área onde você vai agir, a área onde você vai atuar, a área onde Deus te usa. Uns são chamados para estar ministrando louvor, para tocar, para servir a igreja com adoração, outros são chamados para orar. Você nem sabe, querido, quando nós estamos aqui, muitas vezes tem irmãos ajoelhados ali na sala, orando para que Deus possa falar ao teu coração. São pessoas chamadas para interceder, pessoas que têm acordado de madrugada, orado pela igreja, orado pela sua vida. E a gente nem sabe, mas Deus está sabendo, Deus os chamou para isso. E eles estão intercedendo.
Outros são chamados para ficar ali. Então, o ministério não é maior do que o reino é tudo, o Senhor é tudo, só Ele é digno de glória, só Ele é digno de adoração e de exaltação. Você não precisa achar-se melhor do que outro ou pior do que outro, porque talvez o seu ministério é isso ou aquilo. Irmãos, no domingo de manhã, quando acaba o culto, nós então limpamos a igreja. E muitas vezes, irmãos, eu deixo o microfone aqui, pego o rodo, vou enxugar a igreja. E faço isso com a mesma alegria com a qual eu prego. Deus conhece meu coração. E não estou falando isso por nada, mas só para você entender que o ministério é serviço. E quando nós servimos a Deus com alegria, servimos para exaltá-lo, não para que sejamos exaltados. Então minha mãe, nova convertida, ela tinha um casal de amigos que eram pastores, que na verdade não eram pastores, era um casal de amigos dela, e de repente, aquele casal, o homem foi reconhecido, foi ungido como pastor, eu não me lembro o nome dele. Então ela chegou para ele assim, no carro, estava na carona, e falou assim, então José, não sei o que, o cara parou e falou assim, José não, pastor José. Porque ele acha que o ministério é maior do que ele. Eu quero dizer para você, querido, o ministério não pode ser maior do que o seu relacionamento com Deus. O seu ministério não pode ser maior do que o seu relacionamento com as pessoas. O seu ministério não é mais importante do que a sua família. O seu ministério é um instrumento para glorificar a Deus. Só Ele é digno de glória, de honra, de louvor e de adoração. Só Ele. Não para com esse negócio, querido, de se achar importante. Não, porque eu sou agora o líder disso, o líder daquilo. Ninguém é líder. Nós estamos líderes, mas não somos nada, irmão. Nós somos servos inúteis. Tem gente que se ofende quando você fala servo inútil. Não se ofenda não, querido. Eu vou precisar gastar a minha vida, eu gasto. Deus sabe. E eu queria que você tivesse esse coração também. Então, quando perde o propósito, eu preciso de um avivamento quando perde o propósito. Por que Deus deveria usar você? Por que Deus deveria usar a sua vida? Qual é o propósito do seu ministério? Você ama a igreja? Você ama o reino de Deus? Você ama as pessoas? Você ama os perdidos? Por que Deus deveria usar você? Quando não há um propósito de Deus, quando não há então algo de Deus em nós, nós começamos a fazer as coisas por fazer. Nós começamos então a falar assim, não, eu vou dar aula, então a pessoa está escalada para dar aula para as crianças. Ela só vem no culto quando ela vai dar aula para as crianças. E ela vem no culto só no momento que vai começar a aula. Ela não vem participar do louvor, porque a aula para as crianças, agora não, mas na época, né, na época que não tem pandemia era assim. A aula das crianças começa depois do louvor, então ela chega a hora que está acabando o louvor, porque ela vai dar aula para as crianças. Essa pessoa é o professor ou a professora dos pré-adolescentes, ou das crianças, ou dos jovens, não sei, porque ele vem na igreja só para fazer as coisas. Então ele acha que o ministério dele é maior do que o reino, ele acha que o serviço dele é mais importante do que ele se submeter, ele acha que o ministério dele está acima da vida, da comunhão com a igreja, daquilo que Deus quer fazer. Meu irmão, está errado. Nós precisamos de um avivamento ministerial, quando nós então entendemos que o nosso ministério precisa ter um propósito, e o propósito é servir pessoas, é servir o reino, é glorificar a Deus. Precisamos de um avivamento ministerial. Quando perdemos o foco, quando o ministério se torna um peso, quando nós colocamos ele acima de todas as coisas, ou então quando ele se torna um fardo, um peso, só responsabilidade. Aí não, querido, aí perdeu a razão de ser. Precisamos de um avivamento ministerial. Quando o ministério se torna uma lembrança distante. Um dia Deus me usou para fazer isso. Um dia. Você nem ora mais pelo seu ministério. A sua preocupação hoje é ganhar dinheiro. Ou então a sua preocupação talvez era... Sabe que Deus tem falado comigo? A igreja tem se tornado consumista. As pessoas querem consumir a igreja. É a mesma coisa, você vai no shopping. Você vai lá num shopping, você não está preocupado em limpar o banheiro do shopping, porque se o banheiro não estiver limpo, você vai em outro shopping. Você vai num shopping, você não está preocupado em organizar o estacionamento. Se você chegar lá e o estacionamento estiver ruim, estiver inseguro, ou não tiver vaga, você vai em outro. Você vai no shopping, você vai para comprar algo, e se ali tem o que você quer comprar, ótimo. Se não tem, você vai para outro lugar. Igreja não é para ser consumida, igreja é para ser construída.
O cristão não vem para consumir a religião, não, o cristão ele vive para construir algo. Meu irmão, então nós estamos aqui construindo o reino, nós estamos aqui para proporcionar serviço aos nossos irmãos, estamos aqui para glorificar a Deus. Então o nosso ministério não pode ser uma lembrança, não pode ser algo, não, nosso ministério precisa fazer parte da nossa vida, precisa fazer parte das nossas orações. Nós precisamos então identificar aquilo que Deus nos chamou para fazer e orar pedindo ao Senhor dons do Espírito que nos capacitem a fazer aquilo que Ele pede. Amor, alegria, paixão. Quando não temos isso, quando o nosso ministério é algo distante, nós precisamos então de um avivamento ministerial. Quando o nosso ministério está infrutífero, irmãos, quando não há frutos, precisamos também de um avivamento. E o primeiro fruto de um ministério ativo é na própria vida daquele que serve. A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo 3,13, os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vidas precisam ser servidas, o rei precisa ser exaltado, não podemos enterrar os nossos talentos. Lembra da parábola do talento? Deu 5 para um, deu 3 para outro, deu 1 para um, e aquele que recebeu um talento enterrou e depois entregou aquele talento sem multiplicar, sem dar frutos. E o Senhor então ficou muito chateado com aquele homem que enterrou o talento. Irmãos, não enterre aquilo que Deus colocou no seu coração, não enterre, deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. Fala, Senhor, eu preciso de um avivamento ministerial, eu preciso, Deus, manter a chama acesa, eu preciso. De que maneira então, amados, nós podemos viver estas realidades? Quais são os passos para reavivar a minha vida, a minha casa, o meu ministério? Quais são os passos para manter a chama acesa? Primeira coisa, reconhecer que precisamos de um avivamento. Eu aqui citei algumas coisas, alguns sintomas de pessoas que precisam de um avivamento. Irmãos, e todos nós precisamos um dia ou outro, precisamos de algo, precisamos estar atentos aos sintomas para que não venhamos a permitir que o Espírito Santo seja apagado em nós. Começamos então a entender que precisamos de um avivamento. Eu e você precisamos de um avivamento. E quando nós pensamos assim e percebemos isso, nós então começamos a pedir perdão porque não temos valorizado aquilo que o Senhor nos deu. Reconhecer que precisa, se arrepender pelo fato de ter menosprezado o agir do Espírito. Irmãos, eu não tenho outra palavra para falar sobre isso. Eu e você muitas vezes temos menosprezado a ação do Espírito Santo em nós. Precisamos reconhecer e pedir perdão. O Senhor vai nos perdoar. Então, irmãos, renovar a nossa confiança no poder e na palavra de Deus. Renovar a nossa confiança no Senhor. Renove a sua confiança em Deus. Deus, o Senhor vai agir. Deus, o Senhor vai agir. Comece a orar de novo por coisas do dia a dia, coisas corriqueiras, que muitos de nós deixamos de orar. Deixamos de orar por uma situação. Eu lembro, queridos, eu andava com as minhas filhas, que eram pequenas, a gente via uma loja de produtos que eram produtos que não agradavam a Deus, e a gente falava assim, Senhor, em nome de Jesus, não queremos essa loja no nosso caminho, dá outra atividade para esse homem, para essa família ser sustentada, mas fecha essa loja aqui em nome de Jesus. Coisa simples, irmãos. Nós vimos uma situação, nós clamávamos, Senhor, move isso daí. Eu lembro que nós entrávamos no shopping, cara, assim, naquela época de Natal, a Fernanda e a Flávia já falavam assim, Senhor, abre uma vaga para nós no melhor lugar. Oravam, e Deus sempre dava uma vaga boa para a gente, queridos. A gente ia passando com o carro, a hora que a gente estava chegando, saía um carro para nós entrarmos. Sempre. Orávamos por tudo, orávamos por coisas pequenas. Querido, volte a orar no seu dia a dia, tenha comunhão com o Espírito, creia nas coisas corriqueiras, que Deus vai agir, Deus vai fazer a diferença, seja apaixonado por Deus, ore, renove a sua confiança no poder de Deus, na palavra do Senhor. Deixa a palavra novamente ministrar ao teu coração, deixa Deus agir, querido, ore, renove a sua alegria.
E por último, então, nós temos que colocar lenha, para que o fogo não apague. A gente tem que colocar lenha, irmãos. É claro que é uma metáfora. Colocar lenha significa orar, jejuar e alimentar-se daquilo que nos aproxima de Deus e do seu propósito. Se eu fico na minha casa, assistindo, faço uma maratona de séries. Irmãos, assim, eu tenho vários problemas, mas assistir série não é um deles, porque eu não assisto nenhuma, nem sei. Assisto uma coisa ou outra, assim, um episódio, mas nem... Tem gente que fica vendo maratona, 4, 5 capítulos, um atrás do outro, né? De repente a pessoa é capaz de assistir 4, 5 filmes no final de semana, mas não é capaz de assistir uma pregação, não é capaz de passar 15 minutos em oração. Amados, nós precisamos mudar isso. Para manter a chama acesa, nós temos que orar, temos que jejuar, temos que ler a palavra. Eu poderia dizer para você, querido, Deus vai fazer algo maravilhoso, e Deus então vai avivar o seu coração. Deus pode fazer isso, mas manter a chama acesa é meu papel, é seu papel. Mostra o quanto estamos apaixonados por Deus, o quanto desejamos o agir dele na nossa vida. Pessoas apaixonadas não desistem. Colocar fogo, colocar lenha no fogo para manter a chama acesa. Queria chamar aqui o pessoal do louvor, por favor. Vamos ministrar nessa noite. Você precisa de um avivamento, meu irmão? Aí na sua casa você precisa de um avivamento. Eu preciso de um avivamento quando? E eu citei aqui vários sintomas, várias situações que o Senhor quer estar reavivando no nosso coração, fazer da igreja uma igreja apaixonada, uma igreja que precisa entender que Deus é a fonte do seu poder, da sua alegria e da sua disposição. Amados, eu tenho orado pela igreja, não apenas a nossa igreja, mas pela igreja do Brasil. Tenho orado, irmãos, porque nós temos visto que a igreja precisa de um avivamento. Nunca tivemos tantos cristãos no Brasil evangélicos, nunca teve tanta pessoa que se diz que serve a Deus, mas nunca tivemos tão pouco impacto na igreja, no mundo, nunca tivemos tão pouco impacto. Pelo contrário, o nome de Jesus é zombado aí, querido, nas redes sociais, o nome de Jesus é zombado na mídia, sabe por quê? Porque a igreja não está avivada. Lideranças têm se corrompido, deixado o seu casamento, abandonado a esposa da sua primeira aliança. Líderes têm abandonado os seus casamentos. A música evangélica cristã, a música gospel se tornou um mercado. E aqui eu tenho que ter o Paulo Rogério aqui, eu lembro dele. Quantas vezes nós oramos para que houvesse rádios evangélicas, você lembra, irmão? A gente levantava a mão na igreja e orava para que houvesse rádios evangélicas, para que as músicas cristãs pudessem então estar alcançando os lares daqueles que não conhecem a Deus. E sabe o que aconteceu? Deus abriu as portas. Mas algumas vezes eu sinto Deus vai dizer assim, eu abri as portas, mas e daí o que vocês fizeram da música cristã? Fizeram um mercado, cantores gospel, que fazem shows e depois saem para beber, se embriagar e se prostituir. Cantores que são cantores de gospel, que estão aí, que estão vivendo uma vida de fornicação, que não são casados, mas agem como se fossem cristãos, que são cantores, que têm usado a sua fama para seduzir mulheres. É isso que Deus quer da sua igreja? Não é isso que Deus quer da sua igreja. Quantas vezes nós oramos para que houvessem rádios evangélicas para proclamar o evangelho, e muitas vezes o que nós vemos são rádios pedindo dinheiro, oh querido, jogando o nome do nosso Senhor Jesus no chão, para que a igreja seja zombada, para que a igreja seja então motivo de chacota. Querido, não, eu e você seremos diferentes, eu e você seremos avivados, seremos apaixonados por Deus. Pode ser o que for, mas aquele que me conhecer, aquele que conhecer você, aquele que conhecer a sua família vai dizer, olha, pode acontecer qualquer coisa, eu sei que tem uma coisa, que tem outra, mas eu conheço um casal, eu conheço Robson e Elisa, que são sérios, eu conheço um casal que ama Deus.
Eu conheço um casal que é diferente, eu conheço uma senhora que vive sozinha, mas ela busca e ama Deus, ela ora constantemente. Eu conheço um jovem, querido, pode ser isso aí, as pessoas falam isso e aquilo, mas eu conheço um jovem que não se dobra à prostituição, que não se dobra à pornografia. Eu conheço um jovem que é diferente, há algo nos olhos dele, há um amor nos olhos dele, a sua palavra transmite paz, a sua palavra, a sua conversa transmite algo. Eu não sei o que é, mas eu conheço alguém que diz ser servo de Jesus, que é diferente, tem impactado a minha vida. Eu quero fazer parte de uma igreja, querido, que vai fazer a diferença num mundo que precisa de uma resposta, num mundo que precisa de algo de Deus. É só uma igreja avivada, é só uma igreja avivada, é só famílias, crentes, homens e mulheres avivados, onde há uma chama, onde há uma chama, onde há uma chama, onde há uma paixão, onde há um fervor. Arabaxê maricróvia. Não podemos nos conformar com menos do que isso. Não podemos nos conformar, queridos, com problemas que tem vivido a nossa igreja, os nossos irmãos em Cristo, com dificuldades. Nós precisamos clamar por um avivamento, pelo fluir do Espírito, pelo fluir do seu poder, pelo derramar da sua glória, pelo derramar da sua autoridade sobre nós. Querido, e quando nós levantarmos as nossas mãos, haverá algo diferente. Sabe que Atos conta uma história, que Paulo estava numa cidade, então o apóstolo Paulo estava ali e ele fazia a diferença. E 7 irmãos foram expulsar o demônio de uma pessoa. 7 filhos de Seva foram expulsar um demônio e chegaram para aquele demoniado e falaram assim: olha, nós ordenamos a você que saia desse corpo em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Então o demônio olhou para eles e falou assim, bateu no 7, você: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E a Bíblia diz que aquele homem sozinho, que estava possesso de demônio, subjugou os 7, machucou ele, arrancou a roupa deles, eles fugiram. Eu não quero ser a igreja que vai falar assim: eu quero viver isso que aquele viveu, que o outro falou. Não, eu e você somos chamados para conhecer a Deus, para viver essa autoridade, para viver esta ousadia, para viver essa paixão. Não fique esperando que o irmão que está sentado do seu lado seja apaixonado. Seja você um apaixonado pelo Senhor. Não fique esperando que o outro faça algo, não, faça você. Não fique esperando que alguma coisa aconteça na sua família, faça você por ela. Ore. E eu quero te perguntar, querido, a vida cristã para você é um peso ou é combustível? O Espírito Santo tem sido um combustível na sua vida? Tem queimado dentro de você? Ou quando você pensa em ser crente, para você é um peso? Ai, que tristeza, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Ai, meu pai é chato, ai, meu marido, ai, minha esposa vai ficar me olhando. Ai, meu pai, minha mãe. A vida cristã não pode ser um peso, querido. Se é um peso, você precisa de um avivamento. E a primeira coisa é que você precisa reconhecer. E se você reconhecer e clamar, Deus sempre responde o clamor do seu povo. Deus sempre responde o clamor do seu povo. Enquanto os irmãos ministram essa canção, quero convidar você, querida, a orar aí no seu lugar. Quero convidar você a buscar a Deus aí no seu lugar. E falar assim: Senhor, toca no meu coração. Se você precisa de um avivamento pessoal, clame a Deus. Se você precisa de um avivamento familiar, clame a Deus. Se você precisa de um avivamento no seu ministério, fala: Deus, eu preciso. Mas este é o momento de você orar agora e de buscar ao Senhor. Querido, se você quiser se ajoelhar no seu lugar, sinta-se à vontade. Se você quiser levantar, não sei, mas dê uma resposta a Deus, dê uma resposta apaixonada ao Senhor nessa noite. Abacuque capítulo 3, versículo 2, diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze conhecida. Aviva a tua obra. Então Abacuque, ele ouviu aquilo que Deus queria fazer, e a Bíblia diz que ele se sentiu alarmado, porque talvez estava tão longe daquilo, tão longe da sua realidade.
Querido, o que Deus tem para fazer na sua vida talvez esteja tão longe da sua realidade, mas então Ele clama: viva, Senhor, a sua obra, torna lembrada a sua obra. Ó Deus, faz lembrar novamente o teu poder, lembra, Senhor Deus, a tua graça, lembra-me, Senhor, do teu desígnio, ó Pai, da tua vontade de fazer diferença na minha vida. Lembra-me, Senhor, lembra-me do teu amor, lembra-me, Senhor, daquilo que o Senhor quer e pode fazer. Então, Deus, aviva a sua obra no meu coração. Em nome de Jesus, querido, eu quero declarar sobre a sua vida o avivamento do Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida que você, querido, vai ser despertado para viver tudo aquilo que Deus tem, que a sua família experimente aquilo que você tem, que nenhuma frustração seja maior do que o amor, que nenhuma desesperança seja maior do que a glória de Deus, que nenhuma dificuldade seja maior do que a expectativa de receber algo de Deus, de deixar o fogo queimar, e consumir tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Deixa Deus agir na sua vida, querido. Mantenha a chama acesa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu não vou parar, que exarei minha vida aos teus pés. Apaixonados não param, amém? Eu não vou parar. Apaixonados não desistem. Pessoas avivadas não desistem. Glória a Deus, aleluia.